Fala, micaelenses! Estamos aqui no nosso quinto episódio. Eu sou Alexandre Mila e hoje com mais um convidado super especial trazendo para vocês. Agradecer já aí antecipadamente a todos vocês que estão assistindo a gente, toda quarta acompanhando nossa conversa, nosso bate-papo aqui com alguém de São Miguel, trazendo histórias e conexões sobre a nossa cidade. Agradecer também aos nossos parceiros, né, que sem eles esse programa não conseguiria ir ao ar. Então, muito obrigado ao Local Telecom, nossa internet oficial, a Evocorp, ao Indistar, Cafeteria Santa Clara, ao engenheiro Dácio Alcântara, Dona Ótica, Túlio Carolino, Papar e Papear, Paulo Diego Suplementos e Moda Fitness, Reboca, GG Fretes e Viagens. Nosso convidado, como vocês já conhecem, acredito que todo mundo já conhece, eu já ouviu falar aqui na cidade e região também, o locutor que dispensa apresentações. A gente vai conversar um pouquinho com ele, Marcelo Matias. Muito obrigado, Marcelo, novamente, por aceitar o convite, por estar aqui hoje compartilhando. Olá, Alexandre. Olá a todos que estão nesse momento nos assistindo, a equipe aqui, profissionais que você tem. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. De certa forma, eu já esperava. Acho que você até comentou comigo uma vez. E minha menina até dizia assim: pai, não vamos te chamar, não. Calma, minha filha. Seu pai ainda tem muito tempo de vida ainda. Sou muito feliz de estar aqui com você. E feliz pelo seu trabalho realizado, que a gente já havia comentado até numa reunião que nós fizemos aqui. Alexandre, que mesa boa, que estúdio bom para você fazer um podcast. Você me dizia que já tinha em mente, que já estava quase montando, né, o podcast. Quando eu soube que ia entrar no ar, fiquei muito feliz por você e toda a equipe, pode ter certeza disso. Exatamente, a gente chegou já a ter algumas reuniões, Marcelo já trabalhou aqui com a gente também, já fez parte da equipe e vai continuar fazendo, mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Marcelo, antes de começar, né, o nosso bate-papo, a gente sempre pede para o convidado trazer um objeto, algo que tenha alguma memória afetiva, algum significado emocional também. Então, o que você trouxe para a gente, para compartilhar? Olha, eu confesso a você que eu fiquei meio que voando, o que eu vou levar, meu pai? Aí pedi ajuda às minhas meninas, minha esposa. Leva isso, leva aquilo. Mas eu preferi trazer algo que me voltasse à minha infância. Parte religiosa, juntando ao mesmo tempo, a família. E algo que, com certeza, fica marcante na vida do micaelense. Né? Deixa eu trazer aqui. Eu ganhei de presente, mas como a nossa memória tá fraca, eu não me lembro quem foi que me deu. Se alguém se lembrar aí quem foi que deu, pode comentar. Pode comentar. Pode fechar. Bom, daqui é uma representação. É uma pequena estátua de Frei Damião. Eu ganhei de presente. E Frei Damião, como todo e qualquer homem de bem, religioso, que dedicou a vida, né, para ajudar e levar a palavra de Deus ao próximo, eu tenho uma história muito próxima de Frei Damião, né? Exatamente a minha infância, a minha paralisia, né? Na época, eu tinha acho que 8 meses, eu nasci sem problema nenhum de físico, mas em 77, 78 teve aí um surto de paralisia infantil, né? E na época fabricaram a vacina, porém não havia chegado aqui. Só tinha em Paulo dos Ferros. E naquele tempo era um doenceiro danado, né? Paralisia infantil e tinha tantas outras doenças que pegavam as crianças da época. E eu tive a paralisia infantil. Eu tinha 8 meses na época. Minha mãe e meu pai, quero aproveitar e mandar um abraço para eles. Moram ali na 13 de Maio, chamam Badi Baé, né? E me levaram para o hospital aqui, porém, a médica pediu para levar para Paulo dos Ferros. Chegando lá em Paulo dos Ferros, a médica fez a análise, olha, infelizmente, já chegou um pouco tarde, né? Paralisia já afetou, não tem mais. Por mais que ele tomar vacina aí, não vai mudar nada. Infelizmente, seu filho foi afetado com a paralisia infantil
E na época, em 77, 78, muitas crianças ficaram com paralisia infantil. Uhum. Se a gente for fazer um estudo aqui em São Miguel, tem muitas crianças dessa época que, infelizmente, não tiveram aí a sorte de serem vacinadas, né, contra a paralisia e acabaram com os problemas físicos. E que nada atrapalhou, né? Na verdade, era apenas um desafio, né, para essas pessoas. E eu fui crescendo. Na época, eu me arrastava pela casa. Minha casa era muito simples. Era de barro. Uhum. Casa simples, de barro, não tinha. E meu pai, o que ele fazia na época? Eu me arrastava e com medo de eu cair, cavava um buraco na sala, enchia d'água, me botava lá dentro e pregava um torno em cada canto e amarrava Era um cercadinho. Um cercadinho, né? Era o cercadinho de antigamente, né? E fui crescendo nesse mundo simples. Uma casa pobre e 6 filhos, né? Um dos meus irmãos morreu muito cedo, em uns 8 meses. E crescemos aí um total de 5 filhos. Eu era o mais velho da família, né? Na verdade, eu não nasci em São Miguel. Eu nasci em Paulo dos Ferros, à época, né? E, portanto, sou registrado na maternidade lá. Mas meus pais sempre foram daqui. E o Frei Damião, a ligação que eu tenho para com ele, que inclusive eu fiz parte do filme Frei Damião, foi gravado aqui. Brincaram muito, porque na filmagem eu gravei muita coisa, muito. Inclusive gravei lá no Museu de René, falando da história, minha história com o Frei Damião. E vamos assistir o pré-filme. Quando for lá para o Memorial Frei Damião, foram assistir o pessoal na expectativa. Eu não fui porque eu acho que a minha menina estava doente na época. O pessoal tudo na expectativa. Aí quando filmaram lá, apareceu só uma partezinha da minha cabeça e da minha mãe. O pessoal, aí o menino perguntou, pai, Marcelo não vai aparecer não? Mas apareceu a cabecinha dele ali. Só que aí no filme completo, acredito eu, que tem uma participação maior. Inclusive, nesse filme, uma das histórias que foi contada do Frei Damião foi a história que foi escolhida para levar para Roma, acho que é beatificação de Frei Damião, né? Aí ficou aquela expectativa, quem era? Porque tinha minha história e tem a história de uma senhora também. E outras histórias. E eles foram meio que selecionando. Ninguém sabe até hoje qual foi a história que foi escolhida. Mas a minha história com o Frei Damião, ela é ligada exatamente a isso. Assim, quando eu tinha de 4 para 5 anos, acho que eram uns 4 anos. Aí vinha Frei Damião, as missões, acho que no mês de setembro. E minha mãe me levou pra missão, né? E ela tinha a esperança de que eu voltasse a andar. Eu não andava. Eu me arrastava, assim. Aos 4 anos e meio para 5 anos, eu comecei a andar de muletinha. Eu não tinha força ainda nas pernas, né? E ela foi e me pegou, levou para uma dessas vindas de Frei Damião. E quando ele passava ali na lateral da igreja, ela me ergueu, né? Aí foi... Ela disse que ele deu uma olhada, olhou para mim, acho que até sorriu. Pronto, aí passou, se encaminhou. Alguns dias depois, ela me disse que eu estava sentado na sala, eu não tenho lembrança disso aí, que era muito pequenininho, e soltei as muletas e me escorei no pé da parede. Aí comecei a me levantar. Aí gritei, mãe, eu tô em pé, sem as muletas, né? Aí considera-se, né, que foi através de um milagre concedido, através de Frei Damião. Pronto, daí pra cá não usei mais muletas. E comecei a andar e andava e pronto. Então, se eu vou contar por detalhes, é bastante emocionante. Então, era uma pessoa que tinha como destino da vida não andar, mas que, pela fé da mãe, intercessão de Frei Damião, acabou aí, né, conseguindo, né, dar os seus passos aos 5, 6 anos. 5 anos. 6 anos eu já andava perfeitamente, comecei a estudar. Aí, graças a Deus, estou aqui hoje contando um pouquinho dessa história resumida, mas que muita gente conhece, né? Porque eu tanto fiz a questão da participação do filme,
Eu já contei minha história no rádio, né, para quem não conhecia. Algumas pessoas pessoalmente queriam saber da história, né? Então é algo que eu carrego na minha vida. Por isso eu tenho essa devoção. O Frei Damião, né? E acredito eu que tem aí uma ligação muito forte. Por isso que eu trouxe a estatueta, exatamente para falar. Diz que é considerado pelos nordestinos um santo, né? E ainda não foi beatificado, né? Acho que beatificado, né? A palavra certa. Isso. Mas acredito eu que com os milagres que estão colhendo, já foi. Inclusive eu escrevi uma carta, me pediram para escrever uma carta contando essa história. Antes da filmagem, eu fiz a carta, né? Contando toda a história. Eu me lembro quem foi a pessoa que foi pegar lá em casa e mandou para Roma. Inclusive essa carta tá por lá. Como foi esse convite para o filme? Na verdade, assim, foi uma seleção. A igreja, o pessoal da igreja, né? Que sabiam, perguntaram quem é que tem história com o Frei Damião, se puder vir à igreja se inscrever, pois vai ter uma filmagem para contar essa história. Então, apareceram muitas pessoas. Aquela pracinha ali, os banquinhos ficaram todos cheios de pessoas que têm história com o Frei Damião. Inclusive o finado Damião Barros tem uma história muito bonita com o Frei Damião, né? E foi feita essa seleção. Então o pessoal do filme chegou. Quem é que vai participar? Então fomos lá para o centro comunitário e começamos a contar um pouco da história. Então eles foram selecionando aquelas histórias mais interessantes, né? Aí no meio para o fim registraram aí umas 4, 5 pessoas contando a história do Frei Damião. Por último, aí ficou para gravar realmente a história completa, a minha e de uma senhora que veio até com um quadro. Eu não me lembro bem como foi a história dela. A seleção foi feita assim, foi feita toda a filmagem aqui em São Miguel, né? Claro que a filmagem em outros municípios. Aí em São Miguel foi feita toda a filmagem, né, com essas pessoas ali na pracinha, depois lá no centro, no museu de René, né? E outros pontos da cidade. Acho que quem tiver a oportunidade de assistir o filme vai ver muita coisa a falar de Frei Damião aqui em São Miguel. Fica a indicação. Eu acho que todos os convidados e a maioria dos micaelenses tem alguma história, alguma lembrança, alguma recordação. Certeza. A minha recordação que eu tenho com o Frei Damião, por exemplo, é quando eu me entendi por gente, foi no falecimento dele. Quando ele faleceu, que eu lembro, assim, da vida, porque era notícias nos rádios e todo mundo comovido. Foi a partir dali que eu deixou muito nordestino órfão, né? Exatamente. E inclusive a morte dele, eu até recentemente fui um pessoal aqui de São Miguel do Texto dos Homens para Recife. Eu recebi o primeiro convite, não pude ir. Até disse que ia. Foi agora o segundo, eu também não deu para ir. Eu acredito que no terceiro convite eu estaria me ajeitando para ir. Conhecer o túmulo dele lá em Recife, né? Vez ou outra a gente acompanha aí o pessoal na rede social que faz a visitação. Você aceita um chá? Café? Aceito, sim. Chazinho para esquentar as goelas, né? Exatamente. Eu quero também um chá. Santa Clara aí providenciando o nosso... Garantindo o nosso café ou o nosso chazinho da noite. Santa Clara também é um grande parceiro da minha rádio também. Pessoal muito bom, muito... Perfeito. E nunca abandonou São Miguel, viu? Fique bem claro. Tem muita gente, abandonou. Não, Santa Clara nunca abandonou São Miguel. Santa Clara hoje ajuda mais gente do que se tivesse uma fábrica aqui dentro. Você pode ter certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Qual a sua relação com eles? Assim, faz muito tempo, desde o início? Na verdade, sim, não tem uma relação direta com os meninos. Eu uma vez falei com o Pedro, foi na morte de seu João. Eu não tenho uma relação direta. Mas tem uma relação de ajuda. Que eles me ajudam de certa forma, indiretamente, né? Minha sogra é da família, né, deles, Melânia, da família de Dona Joana, acho que Dona Joana. Então, uma proximidade aí familiar da minha esposa, né? E a proximidade que eu tenho também é da Socorro Claudino, que trabalhou muito tempo com Dona Joana, cuidando dela. E é muito próxima aí dos meninos. Nós somos, além de vizinhos, eu sou padrinho da menina dela. Então tem essa proximidade.
Às vezes, quando eu queria alguma coisa, chegava até ela e conseguia. Né? Resolvia. E a admiração. Uma vez, eu fui convidado, no tempo que eles tinham uma fábrica aqui, fui convidado, eu pintava na época, fazia pintura, eu trabalhei em serigrafia e fazia pintura. Eu fui convidado para fazer umas pinturas lá num material deles lá. Ainda me lembro disso até hoje. Cheguei, fiz as pinturas normal, coisa e tal. Hein? Uma das relações que eu tenho muito próximo deles, mas assim, de chegar, conversar, trocar ideias, nunca tive, não. Então, você faz que tipo de pintura? Desenhos? Também? Eu já desenhei bastante. Eu desenhava para comer pão no recreio na escola. Para os alunos? Para os alunos ou para a merendeira? Eu vendi para os alunos para comer o pãozinho. Na época, era o pãozinho com coco em cima. Ainda tem, até hoje. A gente era muito pobre, não tinha condição de levar dinheiro para a escola. O que eu fazia? Eu assistia muito Jaspion, Thundercats, He-Man, She-Ra. E eu desenhava esses personagens e colocava Fábio da Irã para vender. Nessa época a gente começou a nossa amizade. É o cara que até hoje eu tenho amizade. Eu considero como um irmão. Porque a gente tem muito amigo que é muitas vezes melhor do que um irmão. Fábio é um deles. Como tantos outros que eu tenho. Aí essa minha aptidão por desenho foi me abrindo algumas portas. Na época, acho que o prefeito era Dario, na época, né, Sebastião. Eu fui convidado para pintar algumas personalidades da cidade. Em quadros? Em paredes? Em parede, não. Em telas. Telas gigantes de tecido. Na época, acho que eu pintei Sinhá, seu Pedro Fino, que até hoje acho que tem uma foto com a minha, que eu fiz a pintura. E outras aqui da cidade, acho que a Raimundo Fernandes, na época. O que é que acontece? A revista Pré-A, você conhece? Na época me convidou para fazer uma entrevista sobre meu trabalho de pintura. Eu acho que até hoje tem essa entrevista, se procurar em documentos tem. E aquilo ali me deixou muito, muito feliz. Destaque no estado todinho, né? Muito bom. Essa revista Pré-A, inclusive, foi através dela que surgiu o meu interesse pela cultura e por fazer alguma coisa pela nossa cidade, trazendo esses conteúdos. Eu tenho essas revistas, tenho essa sua revista também, que era você, Giliano. Isso. Tem outro rapaz que pinta também, que eu esqueci o nome dele. Aqui na cidade tem muitos artistas, viu, Alexandre? Eu acho que São Miguel é um canteiro de artistas. Eu não sei se hoje é dada a valorização como antigamente. Antigamente acho que se destacava mais. Eu acho que a cultura ela se abrangia mais. Sim. Mas eu acho que antes, por exemplo, se destacavam 2, 3 e existiam muito mais. Só que eu acho que eu acredito, né, que com a comunicação, né, com as redes sociais, é muito mais fácil. Abriu-se um leque. Então hoje não precisa você ser o melhor para se destacar em alguma área, não. Se você tiver algum conhecimento, você já se destaca, porque é mais fácil levar pro público, né? Você falou nessa questão de Giliano, a primeira pessoa assim que começou a conhecer os trabalhos de Giliano e buscar que ele se apresentasse, na época fui eu. E eu comecei aqueles quadros bem feitos. Nossa, quem é essa pessoa? Ele me disse, não, o Giliano é um rapazinho lá que inclusive é primo de um marido da minha tia. Eu não sabia. Aí eu fui lá, vou conhecer o trabalho dele de perto. Aí fui lá, rapaz, tudo bem? Ele já me conhecia, né? Aí conversamos bastante e eu disse, rapaz, vamos ajeitar para você expor seus quadros. Ele expôs a primeira vez a galeria do Banco do Brasil. Na época, eu fiquei, falo isso com muita alegria. Eu que realmente incentivei de sair, que ele tinha um talento muito, muito grande. Que expusesse o trabalho dele. Pronto, dali ele despontou, aí foi para Ana Maria Braga e apresentou o trabalho dele em outras capitais, aí, em outros estados. E eu sempre tive essa ligação com a cultura e com a arte. Eu sempre tive. Se a gente for contar aqui o que eu já fiz dentro da cultura, da arte, aqui a gente vai
vai ter que dispor de bastante tempo. Acho que a gente vai chegar aí. Você falou um pouco da sua infância, né, da questão da paralisia, mas como que você era? Como era a sua personalidade? Você era aquela criança mais arteira ou era mais Rapaz, quietinha? agora você tocou no assunto que eu vou me entregar todinho, né? Eu era arteiro, eu era muito danado, cara. Diferente dos irmãos ou não? Meus irmãos também eram danados. A gente viveu uma infância muito simples. A gente se divertiu. Meus irmãos iam muito pra roça. Meu pai não queria estudar, meu pai dizia: se não quer estudar, vai pra roça. E eu sempre era não era o protegido, porque eu queria estudar. Devido à minha deficiência, não me levava pra roça. Eu ia muitas vezes. Mas a maioria das vezes meus pais não queriam que eu fosse, queriam que eu fosse estudar. Então eu parti mais para a questão do estudo, né? Eu era muito sapeca. Era muito sapeca. Lembra de alguma história aí de que sua mãe botou de castigo, alguma coisa assim? Rapaz, assim, com vizinhos? Meus irmãos davam muito trabalho, eu dava um pouco de trabalho, mas questão de apanhar e levar umas palmadas, apanhar naquela época, levar umas palmadas, né? Ainda levei ainda, mas muito pouco. Aquelas palmadas que dava e voltava mesmo, para não pegar, né? Mas as minhas travessuras maiores eram na escola. Na escola eu gostava muito de estudar. Estudava onde? Como até hoje. A primeira escola? Minha primeira escola foi na Aldelina Barbosa, na época era Instituto Padre Tertuliano. O primeiro ano eu fiz lá, o segundo ano, fiz o terceiro. Minha primeira professora foi a saudosa Liduína do Preá, Zé do Preá. Foi a minha primeira professora. Segundo ano foi Zefinha, chamar Zefinha de Manuel Carvalho, morou muito tempo. A terceira que eu não me lembro. Já tentei me lembrar quem foi a minha professora do terceiro ano. O quarto ano começou com a mãe de Reni Gleibson, né? E daí eu estudei até a metade do ano. Aí minha mãe... Lá na Aldelina. Isso. Que antes era Padre Tertuliano. Aí minha mãe foi trabalhar no Carlos Alberto. Foi aí que me transferi do Carlos Alberto do Instituto para o Carlos Alberto. E foi aí que começou a minha amizade com o Fábio. Porque eu cheguei lá, ninguém me conhecia, aí eu pequenininho, a turma grande, eu me sentei na cadeira, a única coisa que eu fazia era chorar, baixar a cabeça e chorar. E chorava, e Dorinha, que era a professora: meu filho, não chore não, meu filho, eu vou arranjar uma amizade pra você. Fabinho, vem aqui, meu filho, vem aqui, vem. Olha o seu amiguinho aqui, faça amizade com ele. Pronto, aí dali nasceu a minha amizade com o Fábio. E fiz o quarto ano todo na Aldelina. Aí o quinto ano fui pro Elisiário, estudei até terminar, né? Na época era o magistério e... esqueci agora. E eu terminei no Elisiário. Foi exatamente nesse período, né, do segundo grau, né, que eu fui me descobrindo a questão de locução. Porque tudo que tinha na sala de aula para apresentar, ler, o pessoal sempre me empurrava. Né? E isso ia praticando mais. E eu era muito danado, era inteligente, gostava de estudar. Teve as minhas notas nunca foram aquelas notas altíssimas, mas aquela nota mediana, né? Mas gostava muito de estudar. Tanto é que os amigos que estudavam comigo, quando o professor passava... Naquele tempo, o professor passava a lição e a gente ia sair daqui, lá para Lagoa Nova, estudar com um colega que entendia mais da matéria, né? Então, eu sempre gostei de estudar, né? Porém, eu dava muito trabalho. Eu falava muito. Eu soltava muita piada. Uma vez, eu só fui expulso uma vez, mesmo sendo sapeca. Foi Salete de Chiquinico. Estava o sexto ano, e eu lá, ela explicando, e eu conversando, e ela dizia uma coisa, eu soltava uma piada, brincando. Só que aí ela ficou impaciente, sai da sala de aula. A única vez que eu fui expulso de sala de aula que eu me lembro, foi essa aí. Aí daí também não deu mais trabalho não, né? Foi só uma vez só para aprender mesmo. Era. Mas eu era muito ativo, eu tinha uma mente muito... Não parava não, né? Como que você se descobriu artisticamente, assim, os desenhos e tudo? Como foi? Foi na infância ou já... Na infância mesmo, assistia muitos desenhos. Aí começava a desenhar e... Aí quando percebi que tava o traço bem feito,
Aí comecei a desenvolver. Tanto é que eu digo sempre pra mim, eu parei de desenhar, hoje dificilmente eu desenho. Mas eu vou terminar ainda minha velhice fazendo quadros, fazendo pintura em quadros. Porque eu acho que é uma terapia tão boa. É porque hoje eu não tenho tempo para sentar e fazer e desenhar. Sou muito parecido com você. Só tive uma expulsão também, que eu até hoje me lembro. Quem foi, onde foi, como foi. E também a questão de quadros. A questão de ser mediano na escola, a gente é muito, muito parecido. Sabe? E a gente até tem um projeto da lojinha do Micaelense que é para vender, né? Algumas obras, é como uma espécie de curadoria dos artistas locais. E dentro dessa lojinha, mais na frente a gente vai lançar oficialmente de verdade mesmo. A gente vai produzir também alguns quadros meus, né? Que eu desenho e pinto também. Já para tentar sair dessa vida corrida e a gente aproveitar mais a velhice. Uma pessoa... Falando continuando sem desenho, eu me lembrei aqui agora, outra pessoa que muito me incentivou a desenhar foi Evaldo da Bottom. Nessa época ele morava no sítio e veio estudar na rua. E a casa onde ele foi morar era a casa de um tio dele, de uma tia dele, que era vizinha à casa do papai. E ele desenhava perfeitamente. Ele é muito bom em desenho. Eu acho que ele não faz mais isso hoje. Mas foi também um dos grandes incentivos para mim aprender a desenhar. O meu foi Giliano. Giliano Júlio. Júlio hoje que desenha também, pinta. E a gente tem uma ação bem bacana com o Giliano. Estamos esperando ele voltar aí do Rio. E que ele fica Rio, São Paulo, São Miguel. E eu acho que em junho ele voltava pra... Tem um abraço, Giliano, pra você se estiver assistindo. Pra gente colocar em prática esse projeto bem bacana pra São Miguel, que vai ser bem interessante. Eu acho que tem que abrir realmente uma galeria para esses artistas. Olha, hoje é dia de chegar aqui e vocês fazerem o que vocês acharem interessante. E pegar aquilo ali e expor. Como foi expor lá no Banco do Brasil? Como foi que conseguia esse espaço? Nós fomos lá e ele não queria, na época, eu ainda me lembro, ele relutou ainda, disse, não, vamos apresentar seu trabalho. Ele tinha, na época, alguns quadros, acho que mais de 10 ou 12 quadros pintados na época. Aí eu acho que eu fui com uma pessoa no Banco do Brasil, conversar com o gerente para abrir aquela parte onde fica... Naquele tempo ali não tinha caixa. Aí tinha uns caixas, mas poucos. Para expor o trabalho dele ali, naquela parte ali. As pessoas iam tirar o dinheiro e iam lá enviar arte, né? Aí foi o gerente, achou uma ideia muito boa, concordou, mandou chamar e disse que podia fazer o trabalho dele, expor e colocou lá. Acho que na época ele vendeu alguns. Não chegou a vender muitos, não. Mas vendeu alguns ainda. E pô, daí foi quando ele despontou. Interessante. Né? Aí ganhou o mundo aí. Aproveitar e mandar um abraço para ele também. Uma pessoa que tem um carinho e admiração muito grande. Antes dele viajar, ele me presenteou com uma foto de uma das artes dele. E fiquei muito feliz, né? Perfeito. E a comunicação, você fala que começou já na escola. Mas de trabalho mesmo, assim, para ganhar um dinheiro, como foi? Foi na rádio da igreja? Ou... Isso. A comunicação eu acho que já nasceu em mim. É porque eu bastava só me descobrir, né? Sapé, que era muito ativo dentro da escola aí. Já se destacava, né? É. E a época, o Padre Zezinho montou uma rádio, já pirata na época, né? Chamada Fé e Vida. Porque ele dizia que não tinha oportunidade de outras emissoras, então vou botar um aqui, mesmo sendo ilegal. Aí funcionou durante muito tempo. Aí eu estava uma vez lá na igreja, eu ia muito para lá e não, fui fazer um trabalho com o Euseli, numa cartolina, trabalhar da igreja. E fiquei ali olhando o estúdio, nesse tempo não era onde é hoje, era lá na parte de dentro, né? Aí eu vi o Padre Zezinho fazendo os programas, outras pessoas fazendo os programas. Aí o Euseli já sabia que eu tinha esse interesse, né? essa vontade. Mas sério, por que você não conversa com o Padre Zezinho pra fazer um programa? Aí foi, rapaz, se for conversar comigo, conversamos com ele na boa, ele aceitou. E a partir daí,
Mesmo aos trancos e barrancos, não tinha conhecimento nenhum de microfone. Eu comecei, né? Aí fazia um programa, as vinhetas na época que a gente fazia era na boca, eu tava lá a fita pra gravar e ó, tacava o dedo aqui na garganta pra fazer o efeito. Os efeitos. Fé e vida, né? E a gente foi se desenrolando, né? Daí eu saí, na época, não me lembro quanto tempo eu trabalhei, e fui pra difusora. Acho que foi na difusora. Trabalhei 1 ano e pouco. Fui pra uma difusora FM, que era outra rádio pirata. Aí daí fui pra difusora novamente. Trabalhei no programa antes do Anchieta, depois de meio-dia. Dali, trabalhei 1 ano e pouco. Aí fui ver o convite da Liberdade para que eu ingressasse na equipe, né? E trabalhei quase 11 anos na Liberdade. 11 anos na Liberdade FM. Saí de lá, fui para a Rádio São Miguel FM, que era a rádio de Galeno. Trabalhei mais 4 anos. Aí me cansei de trabalhar para os outros e não ser valorizado. A gente sabe que, infelizmente, são poucos aqueles que valorizam, né? O profissional que você é. Você fazia de tudo ali dentro e era colocado como segundo plano. Isso não dá pra mim não, cara. Eu sou muito mais do que isso. Se eu não começar a me valorizar, não tem quem me valorize. Exatamente. E então resolvi montar a web rádio. Fiquei receoso no início, mas minha família, minha esposa, meus amigos mais próximos, Fábio, me deu muita força. Eu já tinha aí um bocado do equipamento, só vou meter o aço. Isso foi quando? Que ano? Foi em 2000 e... Vai fazer 5 anos agora, então 2019. A data de... Acho que era 2 de fevereiro. Não. 2 de setembro de 2019. 2 de setembro. Aí fiz a estreia, graças a Deus, até hoje não tem se mantido equilibrado, né? E desde sempre você começou lá com as entrevistas ou não? As entrevistas vieram depois? Não, vieram depois, né? Na época, eu acho que eu não comecei com transmissão em web, em web TV, né? Uhum. Comecei só mesmo na questão de áudio. E fui me aperfeiçoando. Foi onde chegaram as ideias da transmissão via TV também, via imagens. Aí eu me interessei. Rapaz, isso é uma boa isso aqui. Eu vou adaptar a rádio para mais uma opção para quem quiser assistir. Aí montei, estudei, vi alguns vídeos de como era que funcionava. E eu mesmo fui montando e acabou dando certo. Perfeito. São 26 anos, né? Já de quase 30 anos. Isso. Começou em 98. Na verdade, a minha vida de 98 para trás é uma coisa, 98 para cá é outra, totalmente diferente. Minha vida de 98 para trás, a época que eu terminei meu estudo, 97. De 97, no início de 98, houve aquela questão da briga dos professores com Dario, que era quem era do estado, estava no município, aí criaram a Junei, né? E os professores do estado foram para a Junei e deixaram o município descoberto. E Delânio, muito meu amigo, professor Delânio, trabalhava lá no Pinheirão, pediram a ele uma pessoa que pudesse substituir. E ele dizia, rapaz, tem um menino que é muito bom em questão de cálculo, é Marcelo. Me convidaram e eu, nossa, mãe do céu. E em meio a tudo isso aí, essa questão de começar a lecionar, trabalhei 5 anos como professor. Aí para acabar de completar, peguei as matérias mais pesadas para ensinar. Eu ensinava biologia, química, física e matemática. Só as boas. Só, na época. Comecei com 8º ano, acho que era biologia, ciências. Aí quando passou para o 2º grau, pronto, aí vieram as pesadas, né? Ainda lecionei aí durante, acho que foi 5 anos. Comecei em 98, foi até 2003, por aí. Era muito... Aí eu realmente deixei de lado porque você só é aquilo que realmente a vida lhe permite. E eu era professor porque, na verdade, eu tinha me casado na época e necessitava ter um salário. E o rádio não me dava isso aí ainda. E eu tive que lecionar. Passei os 5 anos lecionando no Avelino Pinheiro
E cheguei também a ser professor ainda na Gilney. Segundo grau na Gilney. Aí foi aí que eu me cansei. Aí o rádio começou realmente a abranger a minha vida. Aí chegou a hora de parar e me dedicar a isso aqui, que é isso aqui que eu quero. Em 98 começou tudo isso aí. E em 98 também foi onde eu conheci minha esposa. Você tem ideia? Eu passei de solteiro, na metade de 98, de solteiro. Conheci a minha esposa em 98, comecei em rádio em 98. Fui professor em 98, conheci minha esposa em sala de aula. Na verdade, assim, conheci antes da sala de aula. Foi lá na Rádio Fé e Vida. Ela era prima de Euseli. A prima de Euseli ia para o grupo de jovens. E eu a vi e me interessei. E comecei a paquerar, comecei a chamar ela de linda, sorriso lindo, a voz linda. E comecei a... Ela deve estar rindo em casa nesse momento. Comecei a elogiá-la, né? Uhum. E começou aquelas paqueras. Não foi de imediato. Demorou um pouco ainda para conquistar o coração dela, né? Porque ela, na época, gostava de outra pessoa. Mas aí a gente foi trabalhando, né? Quando foi, em um ano, mais ou menos, 1 ano e meio de namoro, nós noivamos. Aí foi aí que a minha vida de casado já se estabilizou. Aí em 2000, em 99 a gente se casou. Em 2000 já tivemos a primeira filha. E aí minha vida mudou drasticamente. Era aquele cara solteiro que tinha toda a liberdade do mundo. Meus pais me davam toda a liberdade. Tanto é que eu fiz tanta coisa na minha vida de solteiro. Eu já fui cantor de banda. Qual banda? Chamava na época Banda Scorpions. Nós montamos uma bandazinha só para bailes. Ainda tocamos na Elisiário, tocamos aqui na Aldelina, tocamos de frente à igreja. Nós começamos lá aí, de frente à igreja. Éramos Euseli, acho que era Euseli na época, Luizinho, sim, pastor, hoje é pastor. Didi, chama Didi CDs, né? Uhum. Deixa eu ver se eu me lembro. Ranieri na época. Vou faltar com alguém aqui. Eudes não. Não, Eudes na época eu não conhecia, não. Era só essa turma aí. Aí compramos uns instrumentos e começamos. Só que aí a banda não decolava porque não tinha dinheiro, né? E a gente fazia só esses bailezinhos. Fizemos uma festa muito boa no Pinheirão. Tem gente que até hoje lembra dessa festa. No Elisiário. Mas a última vez que a gente se reuniu para fazer uma festa foi lá no Chabocão. Os caras estão se dando bem. Vamos contratar lá pro Chabocão. Pegamos os instrumentos, colocamos em cima de um carro lá, numa D20 na época. Cabia no D20, né? Pra você ter uma ideia. O cara foi lá, nos deixou, montamos tudo. Ligamos lá no poste, mas quando ligava a banda, a energia caía. Não aguentava, que a fonte que a gente tinha para puxar energia não aguentava. No meio pro fim, lá no Chabocão, tocamos só com teclado e voz. Teclado e voz. Foi Itamar no teclado, né? Tinha ido na noite lá e nos ajudou. No meio pro fim, tocamos ainda 1 hora e meia. Aí cadê o cara ir buscar a gente? Da D20. Passamos a noite lá no Chabocão, na quadra do Chabocão. O povo foi embora e O povo foi embora, nós ficamos lá. Imagina aí, a banda antes de ir embora e o povo ficava, né? Eu aí, ainda me lembro disso hoje, eu dormindo lá na quadra, sentado perto da trave, muita lata, o pessoal, os amigos vieram estar as latas de cima de mim, me deram um susto, a lata. Aí foi aquilo aí, foi a gota d'água. Chegamos aqui em São Miguel, o cara foi de manhã, uma revolta danada. Chegamos em São Miguel, dá mais não. Cada um pra sua casa, cada um pro seu lugar. Cada um pega o que tem de seu aqui, não dá pra gente continuar do jeito que tá, não. Foi o show sofrer desse. Foi o último, realmente, pra fechar. Mas foi um período muito bom. Cantores, na época, era eu, Maria Rita, de Marco da Oficina, e Ana Lígia, de Fátima de Toim, Fátima Vereadora. Até hoje a gente lembra disso aqui. Era na época de bandas como Mastruz com Leite, Noda de Caju, Magníficos. Então a gente tocava muito essas forrós antigas lá, que não era antiga, era novo na época, né? Muito bom. Então era uma turma muito boa. E nessa época eu já namorava minha esposa. Então havia alguns empecilhos, né? Que também impedia de continuar com a banda, porque a gente tinha que sair, tinha que ir para outras cidades. Mas não, deixar de estar aqui. Aí foi quando, na época, realmente eu me dediquei à rádio. E acabou dando certo, né? Além da banda,
de música, além de cantar? O que você mais fazia? Eu participei do coral de Seu Gugel. Fui na primeira turma. Passei, acho que 5 anos por lá. E, inclusive, eu era o segundo maestro. O Seu Gugel era o maestro principal. Quando ele saía, eu que assumia a regência do coral. Nossa, foi um período muito bom também. Nós viajamos muito. Coral de São Miguel, com o Seu Gugel, nós viajamos para Patu, Alexandria, ia muito para Pereiro, essas cidades próximas aqui, e apresentar o coral nessas cidades. Foi um período muito bom também, de muito conhecimento. Participei da banda de música, a primeira banda de música, Ezequiel Fernandes. Eu não tocava instrumento, eu só acompanhava. Fui muitas viagens com a banda de música daqui. Nossa, também foi um período muito bom. O cara dizia que era o borracheiro da banda Ezequiel Fernandes. Eu ajudava. Nesse tempo, o maestro era Sidney. Viajei muito com eles também. Deixa eu ver outra coisa que eu fazia também. Teatro. Eu participei de teatro, né? Nessa época nós tínhamos uma escolinha do barulho. Era praticamente a mesma turma. Era da escola? Não, era um grupo, era da SOAME na época, acho que era da SOAME. Ou era individual. Nesse tempo era Lindevaldo, nós tínhamos uma macaquinha que participava conosco da escolinha. Uma das mais marcantes apresentações que a gente fez foi lá no Pereiro, no teatro de lá. Fazer uma turma todinha, né? E fomos fazer essa apresentação, essas brincadeiras lá em Pereiro. O pessoal gostou muito. Alguns colegas que participaram com a gente na época já morreram, né? E foi aí que a gente foi deixando. Mas eu participei muito dessa questão de teatro, né? De apresentações. São Miguel tinha muito, né? Tinha de teatro. Tinha. As pessoas, acho que só não Valdeilson, mas os outros que vieram também participaram de teatro. Certeza. Antigamente tinha mais essa participação e valorização também. Os jovens de antigamente eram mais ousados. Geânia, que teve aqui, Lázaro, que teve aqui. São pessoas muito presentes na cultura de São Miguel. Que hoje é algo mais raso, mas não sei por que não tem essa... São jovens, acho que não se dedicam muito. Eu acho que essa tecnologia atrapalhou muito essa questão de redes sociais. Atrapalhou muito o jovem de buscar um talento cultural que ele tenha. Infelizmente, a tecnologia veio para ajudar muito, mas atrapalhou muito essa questão da juventude. Tanto é que você não vê mais hoje, pouco se vê nas escolas, essas apresentações musicais, teatrais. Antigamente tinha muito isso aí. Que cada apresentação tinha que enfeitar. Era tudo muito bem enfeitado. E o jovem tinha paixão de fazer aquilo ali. Eu acho que era na escola que eram descobertos esses artistas, né? Porque eu lembro que a gente desenhava muito, jogava as coisas no chão. Era Setembro e São João. No São João enfeitava a escola e era todos os alunos envolvidos. Era muito bacana. E hoje não sei o que tem na cabeça desse povo. Como que... Você falou que passou 11 anos na Liberdade, certo? Eu acho que eu te conheci... Quase 11. 10 anos e 4 meses. Te conheci lá, inclusive. Esse foi o meu primeiro contato com a rádio, com os bastidores. Para mim era tudo novo. Eu participava... Minha família é humilde até hoje. Meus pais plantavam, tinham roça. E todos os irmãos iam para a roça com eles e eu ficava, porque era o que estudava. Então, arrumava casa, enfim. E ficava ouvindo muito a rádio. Até que vocês criaram um concurso. Foi. Você lembra? Lembro, você postou até recentemente, foi? Criaram um concurso, aí uma promoção. E aí a gente... Eu fui lá e escrevi, mas nem imaginava que ia ganhar, nunca ganhei nada, não sou de ganhar nada. E aí deu certo. Até hoje tem os pratos lá em casa, que eu lembro foram um conjunto de pratos azuis. E minha mãe cuida desses pratos. Porque foi quebrando, porque foi não deixa a mãe usar, faz isso. Deixa eu usar, mas eu acho que ainda tem 1 ou 2 pratos dessa época. Nem lembro que ano foi. Mas a partir disso, teve a vinda de Paola, então conheci Paola lá também. Então comecei a ter um contato com a rádio através de vocês naquela época. Então, como foi para você passar esses mais de 10 anos, criar uma comunidade, você criar uma comunidade ali, os seus
o seu público. E eu queria que você contasse alguma história com algum público, porque tem pessoas que ligam todo dia, que mandavam carta sempre. Eu tenho 20 e tantos anos, você tem ideia. Tenho um cliente de 20 e tantos anos, desde que eu comecei em rádio, assim como tem um ouvinte. Tem uma ouvinte minha que ela conhece tudo sobre mim. Inclusive, eu não me lembrava a época que eu comecei em rádio. E ela tinha lá guardadinha. E me disse, até hoje eu tenho anotado porque ela me lembrou. Mas não me lembrava quando foi que eu tinha começado em rádio. Acho que foi 4 de março de 98. E ela tinha isso lá. E eu não sabia. A Rádio do Padre. E como que é pra você decidir ir sozinho? Como foi essa questão aí pra seguir na sua rádio? O que você sentia? Nossa, de um lado eu tenho mais de 10 anos aqui nessa empresa, com esse público, e do outro lado eu tenho um novo. Como foi pra você decidir mudar? Até hoje tem gente que não valoriza. Tanto é que alguns colegas de profissão que eu convidei para fazer parte da programação não vão. Porque não acreditam, ainda não sabem, ou de certa forma tem pouco conhecimento do quão as redes sociais, a tecnologia, a internet, hoje está ganhando. Ou então é presa ali, aquele mundo da FM, da AM, mas mesmo assim utiliza essa tecnologia, mesmo que pouco. Aí eu fiz um convite e foi em pensar, mas depois eu soube que não acreditam, na verdade. Mas se não acredita, até hoje eu tô aí, 5 anos. Já ganhei prêmio por cima de prêmio. Inclusive esse ano já ganhei mais um prêmio, tanto como locutor quanto a rádio. Então tem alguma coisa errada nesse pensamento, né? Exatamente. Ou seja, você pega uma tecnologia de um celular, você baixa um aplicativo, você escuta a rádio em qualquer canto do planeta, na Lua. É diferente de uma frequência modular, com uma AM. Você tem um limite, mesmo tendo a tecnologia também ajudando. Mas é uma coisa nova, é como disse a você, eu fiquei com o pé atrás. Se não fosse a família, talvez eu não tivesse ido. Talvez tivesse ido para outra. Mas aí quando eu fui realmente me apegando, fui buscando conhecimento, já existiam algumas outras rádio web aqui da cidade, mas só tocava música. Eu tenho que unir o que eu sei com o que está chegando. Trazer os seus ingredientes e colocar naquela receita. E fui procurando descobrir como era que funcionava, o melhor aplicativo. Desde que na época da Liberdade FM eu já buscava essa questão de site. Procurava sempre inovar. Mas eu não achei nada diferente. O que eu faço lá é a mesma coisa que eu faria numa FM e numa AM. A diferença é que talvez acredito que o público seja maior, o alcance, né? Exatamente. Você pega hoje uma TV já mais avançada, você consegue baixar o aplicativo da rádio, você consegue abrir o site e me assistir ali. Com AM ou com FMs, você não consegue, você consegue só ouvir. Né? Então tem a opção só de ouvir ou assistir, você quem sabe. É aí que a gente tem que buscar essa inovação. Aí busquei um aplicativo mais ousado, mais atualizado, mais robusto, que pudesse agregar o que eu queria num simples estoque. Foi que eu encontrei essa empresa, acho que em São Paulo, se não me engano, que pegava o aplicativo e tanto tinha a questão de opção de ouvir como rádio, só o áudio, como a TV. Fui lá, conversei com uma turma lá, foi dito e feito, migrei. O que era mais simples para uma coisa. E a gente vai avançando. E vai avançando, e vai avançando. O que te vier, hoje eu utilizo, graças a Deus, hoje eu utilizo nas minhas gravações e na rádio a inteligência artificial. Que muitos têm medo, né, dessa inteligência artificial. Tudo que é novo dá medo. Como qualquer coisa que você faça, dá medo você fazer. Então, unir o útil ao agradável. Hoje eu uso a inteligência artificial para grande parte das coisas que eu faço. Uma coisa que eu tinha trabalho, um comercial, um jingle, que eu tinha trabalho de fazer muitas vezes. Hoje eu faço com inteligência artificial. Um texto eu produzo com inteligência artificial. E aí vai. Se você não buscar se agregar ao que é novo, você vai ficando para trás.
Eu tenho muita saudade de trabalhar em FM, em AM. Mas se fosse para voltar, eu pensaria 2 vezes. Tinha que acoplar aí, que adaptar exatamente. com esse exatamente. Tinha que juntar uma coisa com a outra. Então você teria uma junção que aí daria certo. Quem quisesse escutar pelo rádio, quem quisesse escutar pelo celular, pela TV ou pelo computador, tinha as opções. Se não quisesse, só era não ligar, né? Dá opções Tem uma história bem bacana A pandemia trouxe muitas coisas boas, assim, de transformação também. E uma delas foi... fez com que as pessoas, as empresas, enxergassem o Instagram ou qualquer outra rede social como importantes. Eu lembro que uma empresa bem antiga na cidade, né, uma loja bem antiga na cidade, nos procurou durante a pandemia para fazer orçamentos em relação a social media e tal, porque eles não tinham. Eles tinham um perfil, mas não mexiam. E foi ali que eu vi que, meu Deus, olha só a diferença de uma rede social, que é uma empresa com quase 30 anos ou mais de existência, consolidada no presencial, tá vindo pro digital agora, sem nenhuma... É como se estivesse começando do zero. Exatamente. Igual a outras e pior ainda. Tinha outras que já estavam nas redes sociais, então já estavam muito mais à frente. Então, se você realmente não acompanhar esses avanços, você fica para trás. E se você não enxergar isso... O mundo hoje é digital. No caso da sua rádio. Mas será que vai dar... Cara, não tem nem como se fazer essa pergunta. Só não dá certo se você não tiver aptidão para aquilo. Pronto. Se você não tiver afinidade, eu não quero. É outra conversa, mas... Eu vou até aproveitar aqui também essa questão de rádio. Uma das pessoas que eu acho que ele tocou no meu nome aqui, falou de mim. Fico muito feliz, agradecê-lo, assim como o Lázaro fez. O Aldeilson Senna como pessoa muito importante, tanto no que se refere à rádio, quanto no meu estudo de gravação. Não posso deixar de aproveitar e mandar um abraço para ele, o Lázaro, né? E o Valdeilson foi a primeira pessoa que acreditou na questão da minha gravação, na gravação comercial. Me emprestou uma mesa de som, até certo tempo eu tinha, e 2 caixas de som, microfone. Até hoje eu tenho essas caixas lá. Eu digo a ele que não é mais dele, não. Eu sei que não é mais minha, não. Aí é sua faz tempo. E é uma pessoa que eu tenho como irmão também. Tenho valores como um irmão. Tudo que precisa, ele tá ali. Se tiver ao alcance dele, ele me ajuda. E vice-versa. A gente tem esse trocadilho, né? E na época também a questão da oportunidade na rádio difusora. Através da pessoa dele também, que eu pude trabalhar por lá. E até hoje a gente se conhece. São 20 e tantos anos aí de amizade também. Né? É uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração. E um respeito e agradecimento muito grande. Muito bem. Falando aqui em empresas, né, que é desenvolvidas, que acompanham as redes sociais, quero mandar um abraço para o Indistar, para toda a equipe da Indistar. Eles sempre mandam pra gente um produto pra gente falar, né, sobre esse produto. Dessa vez é um fone de ouvido, principalmente para gamers, né, ó. Compatível também com o PS5. Então a Indistar, uma loja completa com muitos produtos para casa, por lá, com assistência técnica e tudo mais. Só falar com eles, procurar o Indistar nas redes sociais. É uma grande parceira minha também, de muita longa data, viu, também? Joãozinho, a esposa, são pessoas maravilhosas. A equipe é toda maravilhosa, né? Exatamente. A gente tem a sorte de ter boas pessoas e boas empresas com a gente, graças a Deus. E eles sempre acreditaram, viu? Joãozinho foi uma das pessoas também que me deu muita força quando eu montei a rádio, quando eu disse que ia fazer e queria o apoio dele, ele não na hora tutubiu. Ele na hora já me deu essa ajuda. Foi um dos primeiros comerciais, o primeiro comercial que eu tive foi da Indistar. Tanto é que foi até um mês antes. Então se a rádio tem hoje 5 anos, está com 5 anos que eles estão comigo. Só que antes eles já trabalhavam em outras emissoras com a gente também, né? Já tinha um contato. Você chegou a escrever também? Já escreveu colunas em blog, site, essas coisas assim ou não? Não, nunca. Que eu me lembre, não. Já fiz muita coisa na vida, mas escrever em coluna, em livros, jornais, livros, não. Tem interesse? Não tive interesse de partir para essa linha ainda, não. Pode até acontecer em um dia.
fazer alguma coisa. Ele disse que quando o cara trabalha em estúdio de gravação, que é responsável pela criação do texto comercial, você começa a ter uma facilidade em criar, em escrever, roteirizar muito grande. E eu acho que eu tenho isso aí, né? Porque, né, são 20 e tantos anos aí criando comercial. Às vezes a pessoa, Marcelo, eu quero um comercial assim, assim, assado. Eu não tenho nem ideia do que eu quero, mas eu vou só dizer a você como é isso assim. Você vai lá, pá, tá aqui assim que você quer? Tá ótimo. A gente, inclusive, até falou isso ontem e hoje, então, falando. A empresa, ela disse, mas e aí, como é que eu faço e tal? Você fala com o Marcelo, mas não tem um erro. Marcelo precisa de um peixe assim, assado, pronto, ele já te devolve com a opção. Para nossa loja também, que foi feito com você, eu ri demais com a vinheta que eu não esperava, que ia vir uma musiquinha, eu disse, nossa, uma música, que bacana. Aí ficou aquela música, caramba, parece uma loja já antiga na cidade, a gente tem 4 anos, né? Parece aquelas lojas antigas. É da Dom, né? Da Dom? É. Exatamente a questão da inteligência artificial. Gostei muito. Que facilita muito isso aí. Né? Você, Valdeus, trouxe aqui algumas histórias muito interessantes, que foram até cortes da entrevista dele, que foi sobre promoções, ouvintes e tudo mais. Você teve algum ouvinte, alguma história que te marcou assim até hoje? Eu tenho uma história de uma pessoa, de uma senhora. Nesse tempo eu trabalhava na difusora FM, a Rádio Pirata, que ficava por trás do estúdio da difusora AM. É um quartinho que tem ali, que hoje é um escritório da família de Raimundo. Sim. Ali tem uma FM ali por trás. E eu tava fazendo o programa, era uma mesa assim de canto, e eu lá sozinho no estúdio. De repente uma pessoa bateu na porta. Vocês podem entrar. A pessoa abriu, aí olhou para um canto para outro. Eu queria conhecer o locutor Marcelo Matias. Aí disse, sou eu. Você desse tamanhinho, com essa voz? É uma das coisas que mais me marca. Era uma senhora lá de Pereiro, veio para me conhecer na época. Engraçado que tem essa curiosidade, né? De quem tá encaixando a sua voz. O cabo deve ter aí uns 2,5 metros de altura com essa voz. Aí chega lá um caboclo. Tem até, agora que estão se destacando muito nas redes sociais, são locutores gravando o seu dia a dia. Você já viu esses vídeos? Já. Fazendo as propagandas e tudo mais. Isso. Tem aparecido muito. Muito mesmo. Você faz imitações também? Eu me astrevo, mas eu acho que não funciona. Não. Ninguém nunca me aplaudiu, nunca. Você faz bem, não. Porque a pessoa quando faz bem, eu falo, é bom, viu? Qual é o melhor assim que você faz? Eu gostava muito de fazer Silvio Santos, cara. A gente pensa pra fazer, né? Porque pediram pra fazer. Raul Gil. Mandaram, ele sabe fazer imitações. Disseram isso? Disseram, eu não sabia. Mas é só mesmo entre amigos, né? A Silvio oi, ai. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro aqui? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Aí tem Raul Gil. Raul Gil até faço até hoje, porque às vezes o ouvinte está aniversariando, aí fala no ouvido, vamos aplaudir! Eu acho que o jovem, mas não sabia que era você, não. Pois é. Aquela questão de fazer os efeitos, né? Vem muito daí também. De ouvir e pegar. É como se fosse o desenho, né? As pessoas falam, mas como é que você desenha tão bem? Mas pra quem desenha não é difícil. Você vê e faz. Você consegue ter a definição do traço perfeito. Eu fico muito, mas muito admirado quando eu vejo aí nas redes sociais um cara pegar, faz uma foto, faz um traço assim, pá, joga aqui, joga uma... Aí começa a fazer e faz aquela arte maravilhosa. Aquilo é muito lindo. É um dom mesmo maravilhoso. Como que a gente tenta sempre trazer um pouquinho da história da cidade, a gente tem poucos registros, né, fotográficos. Mas através de vocês é que a gente vai tentando trazer, né, um pouquinho dessa realidade para os mais novos, principalmente. Então, o que você lembra na década de 80, 90 da cidade? Como que era a praça, o movimento, as pessoas? Como que era aquela época? Uma das coisas que mais me marca essa época aí dos
Principalmente porque eu considero os anos 80 e 90 os mais brilhantes. Principalmente na era da música. Tanto é que até hoje você consegue escutar música dos anos 80 e 90 sem enjoar. E até Exato. hoje fazem sucesso. Uma das coisas de São Miguel mesmo, que eu mais me lembro, assim, era a Praça Central, que era totalmente diferente da que está aí hoje, né? Tinha os pés de... Como é que chama, né, rapaz? Fugiu. Graviola não, não. Fugiu agora. A gente ia pra praça. Castanhola. Castanhola. Nossa, caía muita castanhola. Aí era rodeado de bancos, né? Uhum. Era muito frequentado na época. Anos 80, início de 90. A praça ali era o reduto dos jovens. Tanto é que muitas coisas eram montadas lá. Pastelaria. Tinha um menino que tinha um carrinho de pastel na época. Não me lembro o nome dele. Mas eu tava mesmo ali naquela curva. Tem um Santa Clara aqui, né? E naquela curva assim. Nossa, cara, ali era o point. Tinha o seu Zé Lipson, Miguel do Bar, na época. Eu me lembro também do restaurante do pai de Liliane. Liliane e a arquiteta... Ai, me fugiu. A irmã da Liliane. Era um japonesinho baixinho. Tinha um restaurante na esquina. Era muito gostoso a comida dele. Pouco tempo ele faleceu. Ver se alguém me lembra aí o nome, que eu me desculpe aí, eu a conheço muito, mas não estou me lembrando do nome dela aqui agora. É a Liliane, me lembro do nome dela facilmente. Na época, era uma das coisas que mais me lembrava. Era essa questão da pracinha lá. Foi uma das coisas que mais me marcou na minha juventude. E as outras coisas são prédios históricos que tinham antes, que infelizmente acabaram desmanchando para fazer o comércio central, né? Eram as coisas que eu mais me lembro, assim. Algumas ruas que hoje são tomadas por casas, né? E era só mato na época. Principalmente essa 13 de Maio aqui, que era o meu reduto, meu canto que eu morava, né? E no mais, eu não saía muito assim pela cidade, né? Era mais questão assim. Aqui nesse beco aqui do Que Frango, eu trabalhei ali. Fui serigrafista também, durante muito tempo. Fazia as pinturas. Na época, as camisetas dos blocos aqui da cidade, do bloco Adrenalina. Participava muito desses carnavais. Tantos outros blocos, Bicho de Goiaba e assim vai. Tinha muitos blocos. Era a moda da época. Sim. Eram uns blocos para brincar carnaval. São João, vinha lá a turma e fazia as camisetas dos blocos. Foi a época dos blocos. Isso em 94, 95, 96, 97. Me recordo só desse tempo aí. É muito bem. Uma das coisas na serigrafia que eu mais me lembro é a gente pintando uma bandeira preta com o nome de Senna. Ayrton Senna. Na época que ele morreu. Nós pintamos uma bandeira, acho que tinha uns de 4 a 5 metros. Senna que acho que iam fazer uma homenagem para ele. Não me lembro quem foi a pessoa. E botar essa bandeira, acho que no centro da cidade. O nome de Ayrton Senna. É uma das coisas que eu mais me lembro. Foi o tempo que eu trabalhei em serigrafia. Era a AMAN. Era uma associação que era ligada à vice-prefeita Ana Ruth, na época. Ela era vice-prefeita da cidade e criou essa associação. E a gente trabalhava de serigrafia lá. E tem a questão de costura, que era com Margarete, de Deusa, né? E aí vai. Acho que eu não sei se acho que eu fugi até do tema aí, né? Não. Tranquilo, respondeu tudo. Para você, qual a importância da comunicação no geral no ser humano? Toda a importância do mundo, né? A gente sem comunicação não chega a lugar nenhum. E naquela época, eu já falei isso muito com Giânia também, que a mãe dela participou de um pouquinho dessa questão de se comunicar, de quem estava fora, ligava para lá e tal. Na época, você enxergava essa comunicação que tinha lá no JK? Como que... Eu era muito jovem na época. Eu não tenho... Eu tenho poucas lembranças dessa questão da comunicação quando realmente... Que na verdade, assim... A comunicação, ela começou a evoluir de 90 para cá. De 90 para trás, era tudo muito rústico, né? O telefone ainda
com discar, o telefone com bater. Os telefones mais antigos. Quando chegou o computador, na era de 90, aí pronto, aí deu um pulo total. E avançou. Avançou rapidamente. Eu acho que o mundo, por si só, deu um avanço aí de muitos anos, 50, 60 anos. Porque até 90 era uma coisa meio travada. Meio travada. De 90 para cá, meu amigo, aí começou a desembestar a questão dos computadores, começou a dar realmente uma evoluída a mais nas ideias das pessoas. Aí foi aí que surgiram aí outros meios de se comunicar e o mundo foi se abrindo realmente. Tanto é que hoje o investimento em comunicação é muito grande, né? Você vê aí as grandes tecnologias, as internets se evoluindo cada vez mais. Hoje você tem um Starlink, né, do Elon Musk, né? Que você pega uma antenazinha aqui, em qualquer canto que você for, um sítio, um buraco, você só bota em cima de alguma coisa, no carro, ela procura a internet e você tem internet ali na hora. É muito bonito isso aí, é muito interessante. É evolução. Que eu acredito que não vai parar por aí. Quanto mais passar, eu acho que vai chegar um tempo, acho que daqui uns 50 anos, até menos, nós já vamos ter carros voadores. Já temos, né? Uhum. Mas não é. Mas passará a ser coisa normal, comum. Os Jetsons, né? Carro voando, moto. Celular, eu acho que não vai existir mais. Não vai existir. Hoje já tem o chip que você enfia aqui, né? Você tem um chip que você enfia e vai aqui para comprar alguma coisa, só botar a mão aqui e já passa. Já tem gente usando isso aí. Então, aí acaba de dizer até que é um chip, não sei, do mal, né? Da besta, né? Mas é tecnologia. E falando em tecnologia, agradecer também ao nosso parceiro, o Local Telecom, que todos os convidados, eu acho que eles mandam aqui esse brinde. Meu parceirão, viu? Esse presente. Parece que todo parceiro seu é meu parceiro. Vamos ver esses parceiros. E aí ele manda esses presentes aqui, ó, para o nosso convidado, essa canequinha personalizada. Orgulho de ser micaelense, né? Esse presente é seu, tá? Muito obrigado. Obrigado, Local. Adriano e toda a equipe lá, a Local Telecom, que é minha parceirona também, viu? Inclusive, botaram internet de fibra agora lá em casa, viu? Não tinha Fibrara, ainda. não tinha ainda. É tudo fibra já. Eles estão aqui no centro, estavam pelo centro, aí puxaram, esses dias vão colocar lá. Perfeito, muito boa a internet. Exatamente. Como funciona a sua rotina hoje lá na Web Rádio? Como que é o cronograma? Como é que funciona a sua vida em torno da Web Rádio? Você tá vendo isso aqui, ó? TV. Carequinha, perdendo. Ele tanto fala, meu pai, eu tenho isso pra fazer hoje. Aí vai arrancando o cabelo, né? Mas a minha rotina é muito corrida. Muito, muito. Porque quando eu não estou na rádio, eu estou gravando. Uhum. Quando eu estou gravando, eu estou na rádio. Como a rádio depende totalmente de mim, que a rádio web lá, tem gente que acha que tem um locutor toda hora lá, né? Mas na verdade o locutor ao vivo só sou eu. Os demais são programas contratados. Eu contrato a empresa, pago uma mensalidade e a empresa diariamente manda os programas. Entendi. Aí eu faço o download e boto na grade. Todo dia eu faço isso. Todo dia. Aí monto cada programa. Entre os programas, coloco os comerciais. Se eu precisar aumentar o programa, eu vou aumentar com músicas. E eu faço isso todo dia. A partir do meu programa, 11h30 eu termino e já começo. O programa de esportes. Aí vem o programa jornalístico. Eu acho que hoje é uma das grades mais completas de programas, mesmo sem ser ao vivo. Aí vem um programa de top 10, vem um programa Jovem da Tarde, né? Aí vem um texto da Misericórdia, depois tem um forró, depois do forró tem um texto da família, tem um Nostalgia 90, esse é muito bom esse programa, depois tem um Love Songs. Depois do Love Songs eu tiro do ar e automaticamente entra um Alt DJ com músicas durante a madrugada inteira. Você fica 24 horas no ar, né? Manhãzinha cedo eu chego para fazer o programa, tiro do Alt DJ, automaticamente quando eu tiro já entra a grade da programação e aí eu começo. E todo dia isso, todo dia. De segunda a sábado. Segunda a sábado. E domingo me acordo cedinho pra botar no ar e fazer alguns programas. Mas eu tiro mais cedo do ar e entra o Alt DJ. Mas fica toda hora no ar, toda hora. Tanto é que se eu estiver fazendo programa e faltar energia do estúdio, automaticamente o Alt DJ entra. O pessoal nem percebe que eu saí do ar. Então, essa
minha rotina. E sem falar na questão das gravações. Às vezes eu fico até tarde da noite gravando, né? Dia de domingo eu só gravo nota de falecimento. Porque não tem como deixar para outro dia, né? É o que eu digo sempre a meus ouvintes. Infelizmente, chegou no domingo, não me peça para gravar nada. A nota de falecimento. E hoje é 90% ou até mais das notas de falecimento é da minha voz. Né? Outra pessoa diz, que às vezes não me conhece, aí eu trabalho com a gravação, nota de falecimento. É você que grava? A gente vai fazendo essa rotina de gravações. E além, né, da questão do estúdio, eu gravo com a minha voz e gravo com outras vozes também. Tem muita gente que não sabe disso, viu? Mas eu tenho um banco de vozes. Se você quiser ir, eu tenho várias vozes femininas, várias vozes masculinas. Infantil. Inclusive a inteligência artificial tem voz infantil. Só precisa se aperfeiçoar um pouco mais. Mas tem muitos comerciais que eu gravo com inteligência artificial. Voz masculina, voz feminina. Um comercial mais simples, não precisa de muito efeito. Você não percebe que é uma robô. Exatamente. Então é muito interessante. Então eu estou buscando isso aí para me ajudar. Já para me ajudar essa questão de opções para os clientes, né? E dar mais independência para você. Inclusive, uma dos comerciais que a sua empresa pediu hoje para gravar da Biofis, eu gravei com uma voz feminina de um estúdio que eu tenho parceria. Lá de Aracaju. Eu mando o material para lá, elaboro o texto, eu quero um comercial assim assado. Aí, pai, eu elaboro o texto, mando para você. Tá ok, Marcelo, tá aprovado. Manda para mim, entra em contato com o estúdio, escolha a voz. Quando muitas vezes eu mando para o cliente escolher. Quero a voz de Diana, quero a voz de Diana, a voz de Cris, a voz de fulano, cicrano. Então, vamos lá. Assim, ó, eu quero o comercial com a voz de cicrano, beltrano. Assim, assado. Manda pra lá. Todo o briefing já pronto. Exatamente. Quando vem só o off. O off que a gente chama só a voz. Eu lá edito, corto, tiro o erro, boto o fundo musical. Você recebe. Finaliza e entrega. Exatamente. E essa é a minha rotina. E claro que tem a questão da família, né? Que a gente tem que... Como eu trabalho em casa, estúdio, a rádio em casa, geralmente eu fico para ir pegar minha menina na escola, ou às vezes um serviço em casa para fazer. Eu sou muito ousado, sou muito metido, eu vejo uma coisa que eu quero aprender a fazer, eu vou lá, busco da melhor maneira de fazer, vou lá e faço. Você tem 2 filhas, né? Tem a Eduarda, que é a mais velha, que mora em Cajazeiras, estuda enfermagem, tá terminando esse ano, inclusive tá aí, né? Tá de folga, tá perto de terminar, agora terminando finalzinho de novembro. Aí veio passar o aniversário da mãe e o dia das mães aqui, aí tá por aí, volta na segunda-feira. E Nicole, que é a mais nova, que é um milagre. Nicole, desde que nasceu, tem problemas de saúde, a gente vem, graças a Deus, cada doença que surge nela é um milagre que a gente alcança. Fez 15 anos recentemente, no ano de novembro, fez 15 anos. E na época que ela nasceu, a mãe dela dizia que não tinha esperança de trazê-la viva. Quando ela nasceu, com 4 horas de nascida, começou a sentir falta de ar. E foi na maternidade aqui, né? A mãe nem sabia. Aí levamos ela para a doutora. Ai, meu pai, eu sou ruim de coisa não. E ela disse, olha, tire a sua filha agora. Se quiser que ela viva, tire agora para o Paulo Celso. Ela vai, pai. A mãe tinha visto ela, acho que no nascimento. Foi na hora que a doutora disse que era para tirar ela. Ela nasceu com uma perfuração no estômago. Insuficiência respiratória pela má formação do pulmão. Ela nasceu de 8 meses. E outro probleminha lá. Lá vai descer para Paulo Celso. Levamos, né? Lá não tinha UTI. E aí? Como é que você leva uma criança dessa com essa sem UTI na Paulo Celso? Chegou lá, o médico, era o doutor Acácio, examinou. Não, vamos ter que buscar uma UTI dela para ela em Natal. Em poucas horas conseguiram, não tinha. Aí ficaram tentando, aí morreu uma criança lá. Foi conseguir essa UTI para ela. Aí eu saí sozinho, com a enfermeira lá do Paulo Ferros, numa cama improvisada, que era uma tinha de bebê, né? De dar banho. E ela no oxigênio. Com a enfermeira atrás e eu na frente com o Ricardo, que era o
motorista da ambulância. Saímos para Natal, de noite. Já chegamos já de manhã em Natal. E ela passou lá no Hospital Santa Catarina, na Zona Norte. Passou 11 dias. Desses 11, 5 dias na UTI. Sem dar cor de si. Só uma aparelho, tirando secreção. Na hora de nascer, ela acabou ingerindo também fezes, né? Aí foi que deu essa infecção também. E aí foi 5 dias. Minha esposa, com 2 dias que estava operada, foi operada, né? Teve que ir para Natal, cheio de buraco. Aí, quando chegou lá que viu, não reconheceu. E dizia que não tinha esperança dela voltar viva, né? Mas aí, quando ela chegou lá, ela começou a reagir. Com 5 dias, aí começaram a dar um leitinho nela, pouquinha coisa, e aí foram aumentando. Com alguns outros dias, ela já pegava o peito e é hoje essa meninona que a gente tem aí. E se eu for contar a história de Nicola aqui, é um livro. Você tem vontade de escrever um livro? Se eu tiver vontade, é a história dela. Que a última descoberta que a gente teve dela agora foi a endometriose. Aí imagine aí, passar quase um mês com Nicola indo para a escola. Com poucas horas, estava na escola, ligavam. Nicola estava lá, uma dor tão intensa que chegava a quase desmaiar. A gente tinha que vir para a clínica, dava uma injeção nela, que é aquelas injeção para quem já está em estado terminal de câncer, para poder passar a dor. E aí fomos para Mossoró, foi de Mossoró que a gente acabou descobrindo aí os problemas dela. E aí descobrimos que era endometriose. Já tinha afetado o intestino dela e tudo. A endometriose é uma pele, a escamação do útero. Tem a mulher quando mistura, faz escamação do útero, aí rompe e solta. Pronto, a endometriose dela foi a espécie de escamação dentro do útero que estava nascendo por fora. Então, quando chegava o período de menstruação, aí soltava o sangue e dava aquela dor tremenda, né? E aí a gente foi descobrir que a endometriose, a solução para a endometriose era exercício físico e alimentação saudável. Pronto. Nicole deixou de sentir dor. Mas ainda tem a endometriose ainda, que ela leva pelo resto da vida. Quem tem muito endometriose sabe do que eu estou falando. Que é muito complicado. E aí vai. Sem falar na lactose, ela tem alergia intensa a tudo que é de leite. Um dos grandes problemas que a gente encontrou. E é por isso que a gente diz que ela é um presente de Deus. Especial. É muito especial. Uma pessoa, é um cálice de vidro. A gente tem que estar ali moldando para não sair do caminho, que quando sai, aí o bicho pega. E tantos outros problemas que já surgiram na vida dela e que ela venceu. Ela, com 2 anos e 4 meses, fez uma cirurgia de nariz e garganta. Imagina aí. 2 anos e 4 meses. Foi obrigado, porque se não fizesse, morria dormindo. Ela chama apneia do sono, né? Se engasgava e capaz de morrer. E aí vai. Nicole realmente Nicole é uma história muito bonita. E fora a questão da rádio, tem uns eventos também, certo? Que você é apresentador, você faz. Eu comunicador. Assim, como já é a parte da comunicação, já chama para isso aí, né? Eu não era muito de me apresentar, não. Eu gostava mais de ficar nos bastidores, né? Mas aí o pessoal começou a chamar. Eu fiz um cerimonial de um aniversário de 15 anos, já há alguns anos. E aí os convites para fazer as apresentações dos eventos, principalmente a questão de eventos, de entrega de prêmios, né? E recebi o convite do Gidomar, trabalho com ele já há muitos anos. E, para minha felicidade também, recebi o seu convite, que foi um evento que me abriu aí muitas portas. Isso. Qual as suas referências na comunicação? Um veículo de referência para mim é a Patamuté de Cajazeiras, 94. Foi a rádio que eu escutei e que também eu tinha uma paixão por rádio exatamente escutando a Patamuté. Na época tem uma equipe maravilhosa. E um dos caras que eu mais admiro a questão de locução era o Léo Silva. Se você colocar na TV Padre Cícero, ele é apresentador na TV Padre Cícero. Léo Silva. Cara bem raquíticozinho, mas eu senti uma energia muito grande na apresentação dele. Eu comparava ele com o Celso Portiolli.
Sim. Tinha uma voz muito parecida. Então foi uma grande inspiração para mim. Ele, Márcia Rejane, na época tinha Wilson alguma coisa, que era um mais jovem. Léo Souza, que é uma voz mais cavernosa, né? Era uma equipe muito profissional. E os profissionais daqui também, né? Que aprendi a admirar também, no Valdeilson, o próprio Lázaro Oliveira, né? São referências muito boas que eu tenho da comunicação. Se eu esquecer de alguém, mas tem muita gente que eu admiro na comunicação. Mas a referência, o ponto de referência mesmo, eu comecei desde jovem. Eu ia lá para casa de Delânio. Na época a gente estudava, em 94, 95. E sentava na calçada e ligava lá a Patamonté e ia escutar. E... Tanto é que eu fui várias vezes a Cajazeiras para conhecer a Patamonté e não fui. Né? Não tive a oportunidade. Voltando aqui um pouquinho da faculdade, quando a gente esteve lá no seu estúdio, você falou para Dácio que já teve interesse em, como tinha aptidão para desenho, que pensou em fazer arquitetura ou foi engenharia? Foi. Eu tenho uma facilidade muito grande para desenhar plantas e casas. Algumas casas aqui que desenho foi meu. Eu que fiz, a pessoa que se interessou, mas não tinha nada de profissionalismo, mas a pessoa fez pela planta e outras tantas. Eu tinha aptidão, ou eu fazia engenharia, ou eu fazia arquitetura, mas eu partia mais para arquitetura, que era a questão do desenho, né? Mas aí veio o 98, o danado do 98, que foi o divisor de águas para mim. Aí, nessa época, eu trabalhava no rádio, já pensava em questão de casamento, fazia faculdade, né? Física. Tá no núcleo da UERN, na época que foi aberto. Mas fiz só até o 4º período. Foi o tempo que eu me casei e começou a chegar aí. Começaram a chegar os filhos, né? A filha. E foi tomando tempo. O rádio foi tomando tempo, a família, então eu tranquei minha faculdade. Até hoje não consegui. Mas se fosse para dizer assim, para voltar hoje a estudar e fazer algum curso, eu ia ou para engenharia ou arquitetura. Acho muito bonito. Profissão muito bonita. E grande responsabilidade. Principalmente a engenharia, né? Tanto que já tem aqui hoje na FAOP, né? Eu já pensei em fazer, mas o tempo é muito pouco. E já tem muita gente aqui na cidade também, né? Muito boa. Entre eles a pessoa de Dácio, né? Que é um dos mais requisitados aqui da região. Como é que você vê a São Miguel hoje? Né? As oportunidades, não só da comunicação, mas dos negócios, assim, de você que montou, tem apenas 5 anos no seu próprio negócio. Como você enxerga as oportunidades hoje na cidade? Olha, oportunidades são muitas. A gente sabe, tanto eu quanto você e tantas pessoas que nos assistem nesse momento, São Miguel hoje é uma cidade muito evoluída no que se refere a comércio. Tem gente que diz, não trabalho porque não tem emprego. Não trabalho porque não quer, porque emprego tem. Nós temos aí vários comércios, tanto na área de construção, na área de tecidos, na área de lojas, de roupas e de tecnologia. Nós temos 2 empresas grandes aqui na cidade, 3 na verdade. Super Kia, tem o nosso Atacarejo, tem a BrisaNet, que abrindo um leque de empregos aí, tantos outros. Aí não tem emprego, não tem oportunidade? Tem. Agora, a verdade é que às vezes quem diz que não tem, porque não quer. Exatamente. A oportunidade tem para todo mundo. E a facilidade de empreender também, né? Eu vejo, eu encontro, aparece, numa semana aparece um carrinho de açaí, na outra semana um carrinho de sorvete, na outra semana um carrinho de vende, cara. E vende, é só mostrar. Só querer. Você tem aí gente que tem um carrinho tem um estabelecimentozinho para vender pastel, coxinha. Todo mundo vende, todo mundo compra. Agora, infelizmente, o cara que às vezes diz assim, não tem emprego, é porque não quer trabalhar. Ou quer escolher e quer trabalhar. Quer escolher. Tudo bem, você não tem aptidão para fazer certas coisas, então você tem que se profissionalizar naquilo ali que você quer. Porque se você quer trabalhar, por exemplo, numa empresa de grande porte, quer trabalhar numa parte mais superior da empresa, então você tem que se adaptar àquilo ali. Você só chega a um determinado patamar da sua vida se você for trilhando esse patamar, for subindo essa escada.
Às vezes não dá esse pulo assim gigantesco, não. E você pega um empresário hoje, pegar alguém que tem um conhecimento e já colocá-lo num patamar muito alto. Só se for herdeiro já, né? E as pessoas hoje em dia não têm muita essa paciência de aguardar ou de desenvolver isso. Eu critico muito essa questão dos programas sociais. Deveria existir? Tudo bem, deveria existir. Mas tá deixando muita gente preguiçosa, cara. Infelizmente. Às vezes vai para quem não merece. Muitas vezes. E não precisa. A verdade é essa. Os programas sociais têm que ir para quem precisa. Uma pessoa que não tenha realmente de como sobreviver. Aquela pessoa que não teve a oportunidade. Tudo bem. Tem que ir para essa pessoa. Agora, tem programa social aí com gente que, pelo amor de Deus, tem toda a condição do mundo de viver e recebe um programa social e que deixa, muitas vezes, o jovem preguiçoso, porque tem um pai, uma mãe, um avô que recebe uma aposentadoria, recebe um Bolsa Família, recebe isso, recebe aquilo. É quem quer trabalhar. O cara acha que se viver na vida com 100, 200, 300 reais dá para viver. Aí fica difícil, né? É por isso que muitas empresas sentem dificuldade em contratar essas pessoas. Tem a parte da construção, que São Miguel é um canteiro de obras. E falta muita... Se eu for fazer uma construção agora e procurar um pedreiro, eu não vou encontrar. Eletricista também. Isso. Pintor também, faltam bastante. Garçons, cozinheiros. Eu acho que na maioria das áreas faltam. Sabe? Ou seja, tem a oportunidade. Mas as pessoas não estão prontas. Infelizmente. Preparadas. Gente, tem a CDL, tem a Sala do Empreendedor com cursos. Inclusive a CDL está aí com um curso sobre vendas, aperfeiçoamento de vendas, que vai acontecer mês que vem. Então, procure, né? Esses parceiros do comércio. Tem também para quem quiser se desenvolver na área da alimentação. Se você faz alguma coisa, trufas, sorvetes, bolos, pizza, se você faz alguma coisa assim, também tem os aplicativos de delivery, tem o Que Fome, que a gente tem parceria aqui também. Você pode se cadastrar, é simples para se cadastrar. Tem até o Vitor do Brasa Lanches, que é uma história que a gente sempre traz à tona, assim, mostra como um case de sucesso. O Vitor é um jovem de 17 fez anos. Fez um ano agora a Brasa Lanches, foi? 17 anos que chegou pra gente, olha, eu quero colocar, e ele sempre agradece sempre que vê a gente. Porque todos os clientes vieram de lá, ele nunca não tinha algo antes. É bem bacana. Inclusive a vizinha minha casa, no Alto Santa Teresa, né? Um abraço para e toda a equipe dele, que ele tá aumentando. Bom, a nossa conversa tá chegando no final. Infelizmente já foi quase 1h30 de bate-papo. Eu pensei que não ia durar meia hora. E aí, só para finalizar mesmo, a gente vai fazer um jogo rápido, né? Um bate-bola que a gente fala. Então, o que vier na sua cabeça, você já responde uma palavra ou uma frase. Certo? Ótimo. Então, vamos lá. Já faço isso lá também. Às vezes fica enganjado, né? Vamos lá. Uma data. Eu acredito que meu nascimento, 27/10/77. Eu sempre busco esse 77 na minha vida. Achei que era 98, você ia falar. É uma data muito importante, né? Uma pessoa. São tantas, viu, na minha vida, mas acho que a minha esposa, que hoje tem 25 anos, 26 anos, tem 98 também, né? 26 anos. Um lugar. São Miguel mesmo, minha cidade, que eu consegui tudo que tem na minha vida, foi aqui, né? São Miguel. Por isso eu tenho medo de morar no outro canto, porque eu tenho receio de não conseguir o que eu consegui aqui, né? Uma música. Eu gosto, não de uma, mas de várias músicas, mas eu tenho uma preferência muito grande por sucessos internacionais, românticos, principalmente. Dance. Me lembra muito da Babilônia, a época. Frequentou muito a Babilônia? Muito, muito, muito. Nossa, era o nosso point, né? Babilônia, aí tem aí Vila Nova, na época, que era outro nome, mas a Babilônia era o uau. 97, por aí. Um artista. Olha, tem muitos artistas. Muitos.
Eu gosto de admirar muito a qualidade de um artista. Mas para dizer um nome assim, agora na mente vem muitos. Fábio Júnior gosto muito, um cantor. Ele está fazendo 30 anos, né, de carreira. Questão do composto, Roupa Nova. Eu tenho muito um sonho de um show do Roupa Nova. Tive a oportunidade, não fui. E aí vai, tantos outros aí, né? Um programa. Que tipo de programa assim? No caso de TV? Pode ser TV ou rádio. É tanta coisa boa que a gente selecionar é complicado, né? Você falou de Raul Gil, tá vendo? Não, do Silvio Santos. Os programas do Silvio Santos. Tanto é que saiu agora, tá a Patrícia, não é a mesma coisa. É estranho. Não né? é o Silvio, né? É estranho, né? O programa é ele, não é o... Exatamente. É ele quem faz. Eu acho que a questão dos artistas aí, eu acho que o Silvio Santos, pra mim, é um dos grandes nomes mesmo da... E aí a gente, por último, a gente sempre pede uma reflexão ou um conselho. Que seja pra vida, que seja pro lado profissional das pessoas, para que quem tá assistindo vai colocar isso na vida delas. Mas o que você poderia dizer no geral? Hoje eu li uma frase no programa, não vou me lembrar aqui, mas eu vou mais ou menos por cima. Minha memória é muito... Dizia que o verdadeiro vitorioso era aquele que persistia mesmo quando perdia. Você vai lá, persiste. Se errou, continue persistindo, até você conseguir. Porque se você desistir, você não será vitorioso jamais. Você só é vitorioso se você persistir naquilo que você sempre teve vontade de conquistar. E uma das frases que acho que Ayrton Senna disse uma vez. Ele dizia que tudo que conseguiu na vida, lembrei Ayrton Senna, um dos grandes ídolos que eu sempre vai surgindo. Ele dizia que tudo que conseguiu na vida, tudo que queria, ele conseguiu na vida. Mas é porque ele foi sempre persistente. Quando caía, quando se levantava, batia a roupa e tentava novamente. Então, se eu acho que você tem um objetivo na vida, vai lá. Persista. Se alguém disser que você não vai conseguir, mostre o contrário, continue persistindo. Porque geralmente quem diz que você não vai conseguir é porque sabe da sua capacidade, mas quer te derrubar. E ela não tem a capacidade que você tem, então ela quer se igualar, quer que você se iguale a ela. Você vai lá e conquista o que você quer na persistência. Esse é o verdadeiro vitorioso, né? Exatamente. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida que eu não fiz e que você gostaria de ter feito para você responder? Uma das coisas que eu até era ter tocado e eu acabei esquecendo, e é relacionada a essa questão de persistência, é porque algumas pessoas, às vezes uma pessoa com deficiência, né, é o meu caso e tantas outras, mas no meu caso eu nunca dei bola a essa questão de que você não é capaz. Quando me diziam que você tinha uma deficiência que não conseguia, eu ia lá e mostrava. Meus próprios pais eram assim. Me protegiam. Me tinham como uma casca de ovo. Dizia que eu não ia conseguir, por exemplo, rodar bicicleta. Eu aprendi a rodar bicicleta. Dizia que eu não ia conseguir pilotar uma moto. Ficavam preocupados. Eu fui lá e pilotei a moto. E quando eu comprei o carro, dizia que era muito arriscado. Eu tô aí hoje, dirijo. Não sei quantos anos. Tenho carteira de habilitação. Então é quando é aquilo que eu falei da frase. Onde disser que você não tem capacidade de nada, mostra o contrário. Agora, se você se deixar levar pelos pontos negativos das outras pessoas que falam de você, você vai morrer à míngua. Eu nunca me apeguei a essa questão do coitadinho. Eu sou o que sou hoje porque eu lutei para mostrar o que sou. Você só chega lá em cima se você mostrar capacidade e conhecimento. Buscar conhecimento. Não se deixe fazer com que as pessoas lhe diminuam mais do que às vezes o que você é. E sempre me diziam isso. Eu vou mostrar o contrário. Sofri bullying na época, mas eu nunca liguei para isso. Me deram apelidos, eu nunca liguei para isso. Nunca. E isso mostrava a minha capacidade. Então eu sou respeitado pelo que eu sou, né? Me admiram pelo que a capacidade que eu tenho de dar a volta por cima. Eu não me peguei aquele negócio de coitadinho. Perfeito.
Falando nesse assunto, como é que funciona hoje a acessibilidade na cidade, nas lojas, como que tá isso? Teve alguma evolução? Infelizmente, não, Alexandre. Tanto é que, não sei se chegou ao seu conhecimento, nós criamos aqui uma associação, aqui nesse prédio de Erisvan. Fizemos a diretoria, Zenelto, Jussara, eu e outros cadeirantes e deficientes. Fizemos a reunião, criamos a diretoria, mas sentimos dificuldade em registrar a associação, em registrar o nome da associação. Paramos. Passamos aí alguns meses tentando angariar recursos, mas acabamos não conseguindo. E você sabe que a nossa cidade é precária essa questão de acessibilidade. Uma das coisas que eu mais critico são, principalmente, a questão de passarelas, andarilhos, para cadeirantes, ou até o próprio deficiente, calçadas mal feitas, acessibilidade para subir uma cadeira de rodas. Você tem uma calçada numa loja que você sobe, mas aí já sente dificuldade na outra seguinte, para descer, né? Os quebra-molas, que são um absurdo. Você não tem nos quebra-molas de São Miguel uma passagem para uma cadeira de rodas. O perigo é muito grande de virar. Já foi falado isso aí, já foi tentado, já corremos atrás, mas não sai do papel. Infelizmente. Se um dia vai mudar, só o tempo vai dizer, né? Eu acho que existe aí essa falta ainda de compaixão para com as dificuldades aí das pessoas com deficiência. E tantos outros problemas que a gente sabe que não tem apoio. Eu já fiz entrevista com pessoas que falam exatamente dessa falta da gestão de poder ajudar, né? Principalmente hoje que estamos aí passando por essa descoberta do autismo, né? As mães e pais de autistas hoje se sentem abandonados. Não tem força, não tem apoio de nada, infelizmente, né? Entendi. Tinha outra questão, mas me fugiu do pensamento. Ah, lembrei. Ciclofaixa. Ultimamente eu tava... Tem muitas pessoas que fazem, né, que praticam esporte com bicicleta. E eu tava pensando na necessidade de se ter as ciclovias aqui, ciclofaixa, enfim, para estimular mais, ligar a cidade, né? A Pereira, São Miguel, a Coronel. Seria muito interessante se tivesse alguém disposto a buscar isso pro esporte, pro lazer e, enfim, pro turismo também da cidade. A gente sabe que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande dessa questão aí. Nós sabemos que as nossas estradas são péssimas. Imagine aí, uma coisa que é uma obrigação de um político, de um governo, de um prefeito, lhe dar estradas boas porque você paga para isso. Você paga documentos caríssimos. Você não tem. Aí imagina você ir atrás de uma ciclovia. Aí é que não faz. Nós estamos há anos, a cidade de São Miguel está há anos prometendo sinalizar a cidade. Não acontece. Então tudo é muito dificultoso. Tudo de São Miguel é muito dificultoso. Seria interessante? Claro, com certeza. Mas para chegar aí à conclusão disso aí, nossa, vamos ter que andar muito. Falta alguns anos. São Miguel é muito atrasado com relação a isso aí. Sabe disso, né? Acho que essa é a grande diferença das capitais para a cidade pequena. É sempre esse delay muito grande para conseguir coisas mais básicas. O povo não exige. As pessoas não exigem, cara. Às vezes meia dúzia vai lutar. Nem tem acesso, assim, nem tem conhecimento que aquilo ali. Verdade, certeza. Então é isso. Então, Marcelo, muito obrigado. Novamente, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. A gente vai amanhã fazer os cortes do Marcelo, fazer as publicações. Agradecer novamente a todos os patrocinadores, os nossos parceiros. E novamente a você, as portas estão abertas. E precisando da gente, de um amigo, de um programa, de espaço. Estamos aqui para lhe dar esse espaço. Muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado a você, toda a sua equipe maravilhosa. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, como disse no início. E somos parceiros, né? Acima de tudo. Obrigado a vocês que tiveram a paciência de ficar com a gente até agora. Se for ficar aqui até meia-noite, a gente fica. Tem muita coisa para contar, mas a gente contou as principais. E
continue, né, acessando aí o Fala Micaelense, nosso amigo Alexandre. E tem muita coisa boa que vem por aí, pode ter certeza. Ele já andou me contando algumas coisas aqui. E um grande abraço. E conto com vocês diariamente. Ação Web Rádio. Estou no ar de segunda a sábado, das 8 até as 11h30. Diariamente. Baixa lá o aplicativo Ação Web Rádio, lá na Play Store, então no site açãowebradio.com.br. Precisou de gravação, é comigo, né? Perfeito. Então é isso. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.